Vamos ler o superchat aqui. O César Vale mandou superchat. Obrigado a todo mundo que manda superchat pra gente. Barbieri força o esquema posicional em detrimento das características dos jogadores. Como vascaíno, odeio ver resultados ruins do time, mas é bom que aconteça agora, com o tempo e uma janela chegando para corrigir os erros. Então, mas corrigir que erros? Esse é o problema. Porque a gente não vê o mercado tão gostoso para contratar assim hoje em dia. Vai chegar em julho e a gente já ouviu algumas histórias de alguns informações aí de jornalistas que o Vasco não vai contratar jogador pagando multa, só pagando multa contratual ou muito caro. Então não tem como contratar um jogador de meio campo de criação porque não tem no mercado, né? Então quais seriam, Edmundo, esses, que o César Vale fala, esses problemas para corrigir? O que eu entendi do César Vale é que, com os resultados ruins, a água bate no pescoço, obriga a SAF a fazer grandes investimentos. A gente falou na segunda-feira em relação aos jogadores mais velhos do Fluminense. Né? O Vasco jogou com o Fluminense, empatou em 1-1, tomou um sufoco danado. O Fluminense chegou a ter 70 e poucos % de posse de bola, criou, tanto que o goleiro do Vasco foi o melhor jogador em campo. E lá no Fluminense tinha um goleiro de 43 anos, um zagueiro de 39 anos, um lateral esquerdo de 36. O Ganso, eu não sei exatamente a idade dele, mas também tem uma idade avançada, um centroavante com 35 anos. O que eu quero dizer com isso? Uma espinha dorsal bem velhinha, bem Gus tem calejada. 33. Oi? Gus tem 33. Então, são jogadores super experientes, jogadores que não vão dar retorno financeiro ao Fluminense, mas estão dando um retorno técnico fantástico. Com isso, o Fluminense consegue vender os jovens da base. É o equilíbrio que a gente espera. O que eu estou entendendo do que o César Vale está dizendo? Esperar a água bater no pescoço para que nessa janela contrate jogadores com um pouco mais de experiência. Eu acho que isso não vai acontecer. Não vejo no mercado oportunidades de jogadores livres aí para que o Vasco contrate. Então, vai precisar de investimento. Mas o primeiro ponto que tem que ser seguido, na minha modesta opinião, tem que ser a qualidade técnica do jogador e não a idade. Porque o Vasco contratou 90% dos seus jogadores com uma média de idade muito baixa, visando uma revenda para lucrar no futuro. Edmundo, a gente sabia que com a SAF seria assim. Ok, eu não sou contra que a SAF tenha lucros, tenha vantagens financeiras, mas também tem que entregar na parte técnica. Né? O time tem que estar voando para poder você vender, senão você vende mal, né? Como aconteceu com as últimas grandes joias que o Vasco revelou. Mas aliás, Adriano, a gente tá até vendo isso daí, cara, porque o próprio Piton já foi sondado por algumas equipes. Se por um acaso a SAF pega e resolve vender o Piton e não trazer jogadores à altura, aí o buraco fica mais embaixo. Acho que você vê alguma possibilidade no mercado para melhorar esse Vasco da Gama, Adriano? Então, na verdade, o que o Edmundo falou é uma pura realidade. Hoje em dia, o mercado, se você analisar, o futebol está muito caro hoje, né? Está muito caro. Você pega, por exemplo, o próprio Bragantino, que não consegue formar um time competitivo mais. Né? E usar a base sempre foi um ponto forte do Vasco da Gama, né? O Vasco sempre usou a base e usou muito bem. Aí vem mais uma vez, eu estou criticando aqui o Maurício Barbieri, né? Porque ele tem feito muito pouco isso, ele tem ousado muito pouco isso, e o mercado hoje não está fácil, o futebol está caro, surge o jogador aí, já vai para a Europa, né? Já está muito complicado, né? A Série B tem bastantes jogadores bons, né? Aqui nós tivemos uma Série A2, por exemplo, em São Paulo, com Ponte Preta, Novo Horizontino, os dois times que subiu, e o Novo Horizontino manteve o time para a Série B e está aí na 7ª colocação. Realmente o Vasco
é um time que sempre usou muito bem a base, mais uma vez, parece que é repetitivo, né? E até enjoativo, o Maurício não tem usado isso a seu favor. Ele não tem usado em seu favor, e o Vasco sempre teve um DNA muito ofensivo, né? Com jogadores leves, com atacantes leves, a gente está falando do garoto aí, que joga muita bola, mas realmente o mercado tá bem complicado, viu, Gui Edmundo? Tá muito caro, na verdade, né? Tá caro, tá complicado, tá escasso o camisa 10, que todo mundo Não fala, a tem, cereja do bolo, o jogador de criativo. Não tem hoje no mercado, a não gente vê tem. outras equipes buscando, poucas são as que tem hoje, e algumas, mas tem que se adaptar ao estilo de jogo. Isso que eu tô falando. Não E tem. algumas equipes repatriando, né? Você pega o Santos, por exemplo, que não se acertava, que não achava, trouxe o Lucas Lima de volta, por enquanto tá dando pro gasto, Corinthians com o tá? Renato Augusto, Renato 35 Augusto. anos jogando, machucou, Pronto, etc. Beleza, mas é pra você ver como pronto. tá difícil, que tá até repatriando alguns jogadores. Deixa eu só dar recado. Derlan, eu acho que sim, eu concordo com você. Hoje, pra mim, tá mal treinado o time, porque não tem. A gente vê o time entrando em campo e logo no começo do jogo não tendo transição. Chutão, 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 até marcar bem. Da linha do Rodrigo pra trás, o time tá formadinho, mas não tem transição de jogo. Hoje, pra mim, tá mal treinado. O que você ia falar, Edmundo? Você ia falar alguma coisa? Não, eu não vejo dessa forma, não. Não acho que seja mal treinado, porque acho que o treinamento engloba uma série de coisas. Parte física, parte técnica. Eu acho que é a mentalidade mesmo, é de jogar de forma reativa. Eu acho que é isso que está errado. Não tem a ver com o DNA do Vasco. Por isso, o torcedor está acostumado vendo o Vasco jogar para frente. E quando ele joga retraído e toma sufoco de qualquer time. O Vasco jogou 5 jogos, teve bons resultados, mas tomou sufoco dos 5. Seja ele Atlético Mineiro, Palmeiras, Bahia, Fluminense ou Curitiba. Seja ele ponta da tabela ou lá embaixo. Por isso que eu não acho que ele é mal treinado. Ele tem uma mentalidade que não agrada o torcedor do Vasco. Falta ousadia, né, Edmundo? Falta ousadia. Mais uma vez, no primeiro tempo, nos acréscimos, né, falta de atenção, tomou o gol contra o Curitiba, e aquela ousadia que tem o Fernando Diniz, né, e outros técnicos do futebol brasileiro, né, eu me lembro do outro Vanderlei Luxemburgo, não esse que está no Corinthians, né, 35 minutos do primeiro tempo, o cara estava mal e tirava, meu. Acabou, não tem esse negócio de segundo tempo, esperar, apostar na teimosia, eu estou apostando na teimosia, porque eu sou técnico e o cara que não está bem vai melhorar, não, e isso não tem acontecido nos jogos. O que está irritando o torcedor do Vasco é essa demora de mudar o time, de fazer as substituições, né, de ter um time mais ofensivo, né, e essa teimosia é o que está realmente irritando bastante o torcedor. Não, porque eu acho que é mal treinado é porque, cara, se começa um jogo depois de uma temporada que já tá quase se caminhando pro meio, jogou o Carioca, teve erros no Carioca que ele repetiu no Brasileiro, e o time continua sem transição de jogo, eu acho que falta alguma coisa, falta a mão do Barbieri. Mesmo com o time, não tem o camisa 10. Aí te fala, aí na coletiva ele é questionado sobre o Orediano ser testado lá porque já mostrou uma certa criatividade e poder de quebrar as linhas, coisa que poucos têm, ele e o Eric Marcos têm. Ele não coloca, ele fala, não, o Herediano só na ponta, entendeu? Isso que eu acho que tem que começar a mudar na cabeça do Barbieri pra ele melhorar. Eu torço que isso dê certo, tá, gente? Eu torço que dê certo, que ele melhore.